Vamos lá então, uma videoaula sobre absorção de luz, emissão de luz sobre superfícies e tudo mais. Bom, a luz branca ela pode ser entendida como uma luz colorida, ou seja, a luz branca ela é formada por todas as cores de luz que a gente tem na faixa do visível, que vai do vermelho até o violeta. Aqui estou representando por 5 feixes luminosos, né? Como se fosse uma lanterna ligada, e aí está saindo luz branca da lanterna, que na verdade é colorida. Certo? Então, essa é a primeira ideia, que a luz branca é formada por cores. Segunda ideia. A segunda ideia é que os pigmentos são absorvedores de luz, ou seja, toda cor de um objeto é um absorvedor de luz. Então, só para exemplificar, né, o pigmento branco, ele é um pigmento, a cor branca, ela reflete todas as cores, ou seja, toda a luz que bater num objeto branco está sendo refletida, que nem a luz que bate nesse papel aqui, né, ela está sendo refletida de volta. E um pigmento preto, né, um objeto de cor preta, ele absorve todas as cores, então ele absorve toda a luz que bater nele. E aí aqui essa linha preta, né, então a luz branca que está iluminando esse papel bate aqui nessa superfície que está preta, e aí, como ela é toda absorvida, a gente vê preto. Por contraste, né, a gente vê preto. Então preto na verdade é um lugar que tem pouca luz voltando dele, e aí a gente chama isso de preto. Bom, vamos pensar então numa superfície branca, né, já que a superfície branca ela reflete todas as luzes, vamos pensar no que está acontecendo. Ó. Então esse desenho aqui é o seguinte, é como se eu tivesse uma folha, né, que está sendo iluminada, ela está aqui de lado, a luz está batendo na superfície dela aqui, certo? Então eu estou olhando uma folha branca de lado, a gente vai usar esse modelo várias vezes. E aqui a ideia é a seguinte, peguei uma lanterna, né, e estou jogando luz na superfície. Essa luz está vindo na superfície e ela bate na superfície, né, e reflete. Certo? Então, uma superfície branca tem essa característica. O que a gente chama de branco, pigmento branco, a luz está vindo, bate na superfície e reflete. E reflete todas as cores que incidiram. O vermelho incide e reflete, o amarelo incide e reflete, o azul incide e reflete. E a gente vai ver a luz que sai daqui, então também é colorida. E se tem todas as cores, é a luz branca. Essa folha aqui, né, é isso. A luz que está vindo aqui de cima, ela bate nessa folha, reflete de volta. Né, e a gente está vendo a luz branca. Bom, mas e se a superfície, né, for preta? Bom, se a superfície for preta, né, o que vai acontecer é eu vou jogar essa luz nessa superfície preta, né, e essa luz não sai de volta, certo? Ela está sendo absorvida pela superfície preta e ela não sai de volta. Então isso é o que a gente chama, né, de absorção, né, quando a luz não está sendo absorvida. Então branco e preto são isso, e outra cor, outro objeto de outra cor. Bom, vamos pegar aqui o verde, por exemplo. Um objeto verde. A gente vê um objeto verde por quê? Então, a luz, estou jogando luz colorida, luz branca, ela incide sobre a superfície, e aí a luz azul é absorvida pela superfície, a luz vermelha é absorvida, a luz amarela é absorvida, a vermelha é absorvida. A única luz que não é absorvida por essa superfície, que a gente chama de verde, o pigmento verde, ela é a que vai ser refletida. E o verde, por exemplo, a luz verde vai ser refletida, e é a única que vai sair dessa superfície. Então eu vou enxergar um objeto como verde porque ele está refletindo a luz. Um objeto vermelho é a mesma coisa, certo? Então eu tenho um objeto vermelho, né? É a mesma coisa, só que o que acontece? A luz branca vai estar sendo jogada sobre essa superfície vermelha, ela reflete a luz só da luz, a luz que vai ser refletida é só a vermelha, as outras frequências vão estar sendo absorvidas. Nem todos os pigmentos são perfeitos, absorvedores perfeitos. Às vezes ele absorve uma cor e devolve duas, quer dizer... a cor de uma superfície tem a ver com a luz que está sendo jogada sobre ela. Né? Por exemplo, a superfície azul aqui que nós botamos de fundo, né, essa superfície azul, ela ela está refletindo, né, a superfície azul está refletindo a luz que está vindo de cima, que é branca, incide sobre a superfície azul e devolve só o azul. Né? As demais cores estão sendo absorvidas. Aqui um exemplo legal, que é o seguinte, vamos imaginar uma superfície que tem uma parte branca e uma parte preta. Como assim? Assim, ó, por exemplo, pensa numa folha vista de cima em que você pega um giz e você rabisca uma parte da folha, então uma parte fica vermelha e uma parte fica branca.
como é que eu enxergo isso vermelho, né? Como é que eu vejo esse vermelho? Bom, o nosso modelo é desse jeito aqui, né? Então eu tenho uma parte da folha, vendo de lado a folha, uma parte branca, uma parte vermelha, né? Na parte branca, toda a luz que chega, ela é refletida, né, pela superfície, e aí eu tenho a luz saindo de volta branca. E numa superfície vermelha, só a luz vermelha que volta. Então, essa parte da folha, eu vou estar vendo o branco, que está devolvendo todas as cores, e essa parte da folha, que tem um pigmento vermelho aqui em cima, vai absorver as outras frequências e me devolve só o vermelho. Isso acontece com todas as cores, né? Por exemplo, aqui nessa folha aqui, que eu pintei, né, a palavra amarelo de amarelo, verde de verde, vermelho de vermelho. O amarelo aqui está absorvendo, né, todas as frequências, ou uma boa parte delas, e devolve, né, principalmente o amarelo. Aqui, onde eu usei a tinta verde, o giz verde, está absorvendo a maior parte das frequências, né, e devolvendo principalmente o verde e o mesmo no vermelho. Quando a gente escreve a lápis, por exemplo, é isso que acontece, né? Só que o lápis, o grafite, ele é escuro, ele absorve a maior parte das cores, é um pigmento como se fosse o preto. E aí, você vai, onde você escreveu, você não vai ver escrito, né? Ou seja, não é que você não vai ver, não está voltando luz dali. Em volta aqui, está voltando todas as cores, mas aqui está voltando uma cor só. Em volta está voltando todas as cores, aqui volta uma cor só. Quando você escreve em preto, daqui não volta a cor, certo? E aí você vai ver por contraste isso mais escuro, e é esse o truque que a gente usa para escrever. Quando você escreve, você está jogando a luz branca sobre uma superfície e uma parte da superfície não está devolvendo, e a gente chama isso de preto. Agora vamos imaginar uma segunda situação, né, em que eu, em vez de ter uma lanterna, né, que joga luz branca, uma lanterna que me joga uma luz de uma cor só, né, uma luz monocromática, vermelha, por exemplo. Então, vamos imaginar então a situação de uma superfície branca, uma folha branca, que eu estou jogando luz vermelha sobre essa folha, né? Bom, se eu jogar só luz vermelha, só tem um tipo de cor. E a folha branca reflete todos, então a luz vai bater nessa superfície e vai devolver. E eu vou ver essa folha branca como vermelho. Bom, no nosso dia a dia é muito difícil a gente ver o objeto desse jeito, porque tem luz vindo de todo lado. Para você ver isso de um jeito bem legal, você tinha que estar numa sala muito escura, ou fazer experimento dentro de uma caixinha muito escura, que tem uma lâmpada que emite luz vermelha e uma folha branca. O que ia acontecer? Na hora que você acende a lâmpada, a folha fica vermelha. Se você acender uma lâmpada de outra cor, azul, a folha vai ficar azul, porque ela vai refletir o azul, que só está chegando azul, só vai sair azul. Então, quando você joga uma cor só, né, a gente chama disso de monocromática, a reflexão vai ser de uma cor só, certo? Agora, e se eu jogar essa luz numa superfície que não é branca? Bom, se a superfície não for branca, né, a superfície vai absorver a luz. Então aqui, a mesma lanterna de luz vermelha, certo? A mesma lanterna de luz vermelha sendo jogada numa superfície verde, né, numa folha verde, por exemplo. Essa luz vai bater na superfície, certo? E não vai voltar. Então o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar a folha escura, certo? Essa parte que está verde, iluminada por luz vermelha, vai ficar escura, eu não vou conseguir enxergar ela direito. Bom, e se eu tiver, então, num lugar escuro, em que eu tenho uma parte da folha branca, certo? E uma parte dela verde. Bom, o que vai acontecer é, se eu iluminar isso com uma luz colorida, monocromática, no caso aqui vermelha, a parte branca vai ficar vermelha, né? Eu vou estar enxergando ela vermelha porque ela reflete a luz que está batendo nela. E a parte verde? Bom, a parte verde bate a luz e ela absorve. O pigmento verde, ele só reflete o verde. Então, o que vai acontecer aqui? Essa parte aqui vai ficar escura. Eu vou ver uma parte vermelha e uma parte escura. Então uma folha que tem uma parte branca, uma parte vermelha, uma parte verde, iluminada por uma luz vermelha, ela vai ficar vermelha e preta. Bom, se eu colocar uma parte vermelha, então a luz vermelha sendo jogada sobre um objeto que tem uma parte branca e uma parte vermelha, parecido com aquele nosso exemplo lá atrás, da folhinha, tem uma parte vermelha e uma parte branca. Bom, nesse caso, se eu tiver um ambiente escuro e só tiver essa luz vermelha, bom, essa parte vermelha vai refletir o vermelho, e a parte branca também vai refletir o vermelho, porque eu estou jogando só luz vermelha. Isso quer dizer que os dois objetos, as duas partes da folha vão ficar da mesma cor. Ou seja, como é que eu veria essa imagem num lugar que só tem luz vermelha? Eu veria isso aqui tudo vermelho, porque essa parte ficaria vermelha e essa parte é vermelha, então tudo fica vermelho. E aí, então, com essas discussões,
a gente parte para o experimento que você propôs. Bom, no seu experimento, você está propondo o seguinte, ó, você está colocando, você está usando um celofane vermelho, né? O celofane vermelho, que é o do óculos, ele é um filtro. Então, o que ele faz? Eu tenho luz branca do ambiente passando por aqui. Quando ela passa pelo celofane, ele filtra a luz e ele, de um lado de cá, só sai luz vermelha. É como se eu pegasse a lanterna e colocasse um celofane vermelho aqui na frente da lanterna. O que o celofane faz? Ele filtra essas outras cores e deixa passar só o vermelho, né? E é isso que o seu celofane está fazendo. Então a luz está passando, a luz do ambiente passa pelo celofane e o que passa por ele é só luz vermelha. Bom, essa luz vermelha, ela vai, né, incidir sobre a superfície, né? Então essa luz vermelha que passou pelo celofane vai incidir na superfície e aí a superfície branca vai refletir, certo? Então você vai ver a luz que você vai ver da superfície branca, ela é vermelha. E se eu tiver um amarelo, por exemplo, o amarelo, ele absorveria toda a frequência, só devolveria amarelo, mas como o amarelo não é um pigmento perfeito, ele vai devolver um pouco de vermelho. Então você vai acabar vendo esse objeto e esse objeto iguais, ou seja, você não vai ver diferença entre esses dois. E um objeto verde, bom, a luz quando bate aqui, ela é absorvida, o verde absorve o vermelho. Muito bem. E aí você não vai ter nada. Então tudo que é verde vai ser visto como escuro, certo? Preto, no caso. E o branco e o amarelo vão ser vistos como vermelho. Isso quer dizer que você não vai conseguir enxergar os dois. Como você está vendo através de um filtro, você não consegue enxergar esses dois, né? E isso vale para as outras cores, né? Para o óculos azul, por exemplo, né? Para um filtro celofane azul. Só vai passar luz azul, né? E aí ele vai agir da mesma forma sobre as superfícies. Ok? Espero que tenha ficado claro.